Então vamos ao principal dos eventos, a principal novidade em termos de e-social, que é o S2500, informações de processos trabalhistas. Então o que a gente tem lá no manual, como eu disse, que já está divulgado. O conceito desse evento é aquele que registra as informações decorrentes de processos trabalhistas perante a Justiça do Trabalho e de acordos celebrados no âmbito das comissões de conciliação prévia e nos núcleos intersindicais, os NINTER, né? E nesse evento são prestadas as informações cadastrais e contratuais relativas ao vínculo, as bases de cálculo para recolhimento do fundo de garantia e da contribuição previdenciária. Importante que se diga que assim, já existe um cabedal de instruções relacionadas à contribuição previdenciária de processos trabalhistas, que nem sempre é seguida, e que agora vai ser um pouquinho mais efetiva justamente por conta da integração com o e-social. Quem está obrigado? Todo declarante que em processos trabalhistas ou demandas junto à Comissão de Conciliação Prévia, UNINTER, for obrigado a recolher ou alterar informações de um vínculo trabalhista ou recolher FGTS e contribuições previdenciárias correspondentes. Quando tem que enviar? Até o dia 15 do mês seguinte ao trânsito em julgado de decisão proferida no processo trabalhista ou acordo celebrado perante as comissões de conciliação prévia ou NINTER. Então, ou seja, acordo trabalhista entra nesse assunto? Sim, uma vez que você fez o acordo e vai efetuar um pagamento e tem verbas remuneratórias envolvidas, você precisa efetivamente entrar e fazer essa declaração no S2500, tá? Muito bem. Só que aqui, deixa eu ampliar para vocês, a gente começa a ter, daqui a pouco eu amplio, mas é importante só contextualizar uma questão. A gente começa a ter aqui uma situação que é a seguinte: eu posso enviar o S2500, o S2500, essas informações de processos trabalhistas, o meu advogado, que é terceiro, pode enviar para mim? Num contexto geral e em primeiro momento, sim, ele pode. Convém, ele deve. E se eu tiver mais de um advogado, 10, 15 subestabelecimentos aí, enfim, como é que eu trato isso? Então, é importante que se diga, existe sim a premissa, a possibilidade, tecnicamente falando, do advogado enviar para você. Mas vai ter situações em que você vai ter, obviamente, que entrar junto para contribuir com a informação, mas também, eventualmente, retificar informações passadas do e-social. E agora eu vou ampliar assim, porque realmente a gente vai ter os detalhes. Então, o que a gente tem aqui? Quando houver uma situação do tipo 1, que está lá no próprio layout, um trabalhador com vínculo formalizado sem alterações nas datas de admissão e de desligamento. Então, o trabalhador já tinha seu vínculo devidamente reconhecido e não houve mudanças nas suas datas de admissão e desligamento. Mas, por exemplo, entrou com o processo pedindo diferença de horas extras, diferença de comissão, etc., sem que tenha havido nenhum problema aí na data de admissão, nem na data de desligamento. Então, neste caso, você só vai efetivamente enviar o evento 2.500, não tem que se falar em retificação no e-social. Se, por outro lado, temos a situação 2 aqui, trabalhador com vínculo formalizado com alteração na data de admissão. Então, por exemplo, o trabalhador já tinha seu vínculo devidamente reconhecido, mas houve mudança em sua data de admissão, mantendo-se inaterada a data de desligamento. Por exemplo, o profissional começou a trabalhar, fazer o famoso contrato de experiência peronomútil, não estava registrado, passou 3 meses e entrou. E aí prova isso, muda-se a data de admissão dele para o início do contrato. Neste caso, haverá, além da necessidade de envio do S2500, da retificação do evento S2200 com a indicação de um código número 3, que é o quê? Decorrente de decisão judicial. Então, veja, você vai informar, por exemplo, as horas extras devidas, etc., mas neste exemplo, como ele começou a trabalhar efetivamente 3 meses antes, e por um motivo A, B ou C, não houve o registro desde o início, você vai ter que retificar o 2.200 também. Então, é necessário já começar a olhar detalhadamente o layout, a gente vai ainda aprofundar um pouquinho mais, e já chamar o teu time jurídico, o teu time de TI, conversar com o teu pessoal do sistema, para começar a desenhar esse processo, que de repente ele pode ser novo, embora a obrigação legal sempre tenha existido. Ok? Continuando, se for uma situação 3, o trabalhador com vínculo formalizado, com inclusão ou alteração da data de desligamento. Então, ele já estava dentro de casa, mas a gente fez um desligamento numa determinada data, mas tinha que continuar lá para frente.
você vai ter que fazer, além do envio do 2.500, uma retificação do evento de desligamento, da mesma forma, indicando que se deve ao processo judicial. Pode acontecer de ter alteração nas duas datas, tanto de admissão quanto de desligamento. E nesse caso, além do 2.500, precisa ser retificado o evento 2.200 de admissão e de desligamento. Se houver uma situação 5, onde o empregado com vínculo reconhecido no processo, ou seja, ele nunca foi registrado, mas provou que efetivamente ele devia ter sido. Então, nesse meio de caminho, eu tenho uma pancada de verba para receber aí no meio. Então, como ele nunca teve um registro na sua empresa e passou a ter em decorrência do processo judicial, aí você vai enviar só o 2.500, mas recheado de informações, pode ter certeza. E o item 6, se for um trabalhador sem vínculo de emprego ou estatutário, sem reconhecimento de vínculo, porém é uma pessoa física, você vai ter contribuição previdenciária como se fosse um autônomo, né? Então, o processo não versa de vínculo, mas versa sobre o trabalho sem vínculo. Você não vai ter nenhuma retificação a fazer, só o envio do 2.500, ok?